Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu comecei fazendo a aula, né, com algumas pessoas, mas aí o pessoal tava saindo muito, eu acho que a internet de vocês está um pouco lenta hoje, então eu resolvi deixar o vídeo aqui gravado, porque vocês podem assistir em outro momento, tá? Pode ser que algumas outras pessoas que não estavam na aula também, de repente, se interessem em assistir. Então, olha só. Eu já comecei, inclusive, a fazer revisão sobre os usos do used to, tá? Eu coloquei um vídeo para vocês na semana passada explicando sobre ele e hoje eu ia fazer e hoje eu já comecei, inclusive, a fazer uma revisão. E por que que eu tô insistindo em dar esse assunto para vocês? Porque vai ser o assunto da prova, então eu não posso deixar despercebido, tá bem? Então, olha só. Existem três formas de a gente trabalhar com o used to. Só o used to significa costumava, coisas que a gente fazia no passado e hoje a gente não faz mais. Ou o inverso, coisa que a gente não fazia no passado e que agora a gente faz. Por exemplo, a gente não trabalhava no passado, agora a gente trabalha, a gente não estudava no passado, agora a gente estuda, ou coisas que a gente fazia, como a gente jogava bola, hoje a gente não joga mais, a gente brincava de esconde-esconde, hoje a gente não faz mais. Então, ele expressa coisas que aconteciam ou que não aconteciam no passado e hoje é bem diferente, tá? Então, só o used to, ele tem essa tradução, costumava fazer alguma coisa ou fazia alguma coisa no passado, tá? Já quando a gente está trabalhando com o to be used to, ou a gente vai ver alguma forma do verbo to be, ou was, ou were, ou am, is, ou are, tá? Qualquer uma das. Ou will be, talvez, né? O verbo to be no futuro. Então, significa dizer que a gente está acostumado a fazer alguma coisa, ou seja, que a gente fazia no passado. Só que depois a gente ficou tentando tanto a não fazer que hoje a gente está acostumado a não fazer. Ou o contrário também, a gente não fazia no passado, só que a gente precisou se acostumar. Então a gente começou a fazer tanto que hoje a gente já se acostumou a fazer essas coisas. Deixa eu dar um exemplo. Estudar matemática. Quando a gente era criança de criancinha mesmo, 2 anos, 3 anos, a gente não estudava matemática, a gente não sabia fazer contas, né? Só que aí é como se a gente fosse obrigado a fazer essas contas. Então, a gente foi introduzindo a matemática na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida escolar, e hoje nós estamos acostumados com a matemática, tá? Então a gente diz que nós estamos, então o verbo to be, ó, I am, ou I'm, tá? Used to, ou seja, eu estou acostumada. Aí, como a gente tá falando de estudar matemática, então o verbo estudar, que é o to study, ele fica com ing, então studying, tá? E o resto é o complemento da frase, que é math, ou mathematics, matemática, tá? Então, I'm used to studying math, que significa eu estou acostumado a estudar matemática, tá? Agora nós vamos para o get used to. O get used to é quando a gente se acostuma. Ele é bem parecido com o estar acostumado, tá? Mas é quando a gente se acostuma mesmo, é o processo de acostumar-se com alguma coisa, tá? Um exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês com o get used to é o seguinte. Eu tomava café quando eu trabalhava em um escritório. Então, eu comecei a tomar café e hoje eu me acostumei, né? Então, ou naquela época que eu trabalhava, eu me acostumei a tomar café. Tipo, eu não tomava café, mas aí eu comecei a trabalhar com o pessoal que tomava café, então eu me acostumei a tomar café. Hoje eu não trabalho mais com esse pessoal, então eu já desacostumei também de tomar café. Então fica mais ou menos nesse sentido aqui, ó. I got used, ó, got, quando eu falo got, esse got used, é porque nós temos um linking de palavras aí, a gente liga o got com o used to, então fica got used, fica com essa pronúncia aí, como se fosse uma palavra só, tá? Então, I got used to drinking, também o drink tem que estar com ing, drinking coffee every morning when I worked at an office, tá? Então significa que eu me acostumei a tomar café todas as manhãs quando eu trabalhava em um escritório, tá bem?
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os usos do like, tá? Eu acredito que vocês já devem conhecer o verbo to like, que significa gostar ou adorar, tá? Então, um exemplo que eu tenho aqui para dar pra vocês, já que eu tô falando de café, então eu vou dizer que eu gosto de café, então I like coffee. Então, eu gosto de café. Só que o like ele não pode ser usado só como sentido de gostar, ele pode ser usado também com o sentido de comparação, tá? Quando eu quero dizer assim, alguém alguém está triste como um pássaro, então eu posso dizer o quê? Someone is sad like a bird, tá? Então esse like aí a gente usa para dar ideia de comparativo. E quando esse like ele é usado depois do verbo to look, que fica look like, tá? Ele expressa uma certa aparência. Então, por exemplo, Maria parece com Joana, então Maria looks like Joana, tá? Então nesse sentido aí, então looks like, então parece aí, dá esse sentido de aparência. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre idiomas, que também vai estar na avaliação de vocês, que são expressões idiomáticas, a gente conhece bastante na língua portuguesa, certo? Essas expressões idiomáticas, elas são diferentes de um país para outro, então cada país ele cria as suas expressões idiomáticas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de kick the bucket, que significa chutar o balde. Então, o que a gente pensa quando a gente diz que alguém chutou o balde? Geralmente a gente assemelha um pouco esse idioma aí a nossa língua portuguesa quando a gente diz assim, eu tô chateado com alguma coisa, então eu vou chutar o pau da barraca, né? Então, a gente quer dizer que a gente tá bem chateado e a gente vai largar tudo, a gente não quer saber de nada. Só que esse kick the bucket, esse chutar o balde na língua inglesa, ele dá a ideia de que alguém bateu as botas. Então, quer dizer, eu já tô traduzindo também, já tô dando uma tradução da língua portuguesa, né? Lá é chutar o balde. Aqui ele é bem parecido como meio que fulano bateu as botas, tá? Existem também outras expressões idiomáticas que o nosso módulo traz, como over the hill, que significa além da colina. Então, isso aí significa que alguém não tá muito bem, assim, como antes. Então, está além da colina, tá do outro lado da colina. Nós temos também o have other fish to fry, que significa ter outro peixe para fritar. E isso aí é muito, a gente usa muito essa expressão também na língua portuguesa como ter panos para manga. É a mesma coisa de eu dizer o seguinte, eu tô com um plano e aí esse plano não tá dando certo, então eu vou ter que ver uma outra forma de fazer alguma coisa. Então eu tenho outro peixe, vamos assim dizer. Eu tenho outro peixe para fritar, eu tenho uma outra ideia, tá? O próximo que nosso módulo traz pra gente também é wear the panties, que significa vestir as calças ou usar as calças. Na língua portuguesa a gente usa muito isso também, essa expressão. Quando a gente diz assim, fulano faz alguma coisa errada, e a gente diz, olha, não faça coisa errada não, para chegar até aí eu só preciso vestir umas calças. Isso significa o quê? Significa que eu vou imediatamente. Então, usar as calças, ele tá mais ou menos aí nesse sentido, tá? Na língua inglesa, isso aí significa você ter autoridade sobre alguém. Próximo que aqui tá mostrando, e esse é um dos mais famosos, é o Green-Eyed Monster, que significa meio que o olho verde de monstro, tá? Na língua portuguesa, a gente pode traduzir isso aqui como alguém que olha, tem inveja das suas coisas. Fica de olho nas suas coisas. Então a gente diz que é alguém que tem um olho verde de monstro. Alguém que quer roubar seus amigos, quer ter a sua vida, quer ter as suas coisas. Então a gente usa essa expressão aí, tá? Existem também outras expressões como dead meat. O dead meat, a tradução dele é carne morta. Então, geralmente a gente diz que alguém está, vamos dizer, com a carne morta porque alguém tá correndo ali um risco de sofrer alguma punição, por exemplo, tá? Então, a gente, eita, fulano ali tá uma carne morta, hein? Tipo assim, se ele for pego, se ele for descoberto, ele vai se dar mal, tá? Nós temos também apple of somebody's eyes, né? Eye, que significa amassando o olho de alguém, tá? Esse amassando o olho de alguém na língua portuguesa a gente conhece como a menina dos olhos,
tá? Essa maçã do olho de alguém é como alguém que a gente tem muita proteção. Então, tipo assim, ó, não mexe com Cláudia não, que Cláudia é a maçã do olho de alguém, tipo, é a maçã do olho de Maria. Então a gente coloca o quê? É Apple of Maria's eye, tá? Cláudia é a maçã dos olhos de Maria. Então, Cláudia é protegidinha por Maria, tá bem? Nós temos também white as a sheet, ou seja, branco como lençol. Isso aí significa que quando a gente tá com muito medo, fulano tá branco de medo. Então, esse white as a sheet. Então, fulano tá branco como um lençol, tá? Nós temos também o hit a home run, que significa que a gente tá a gente tá muito otimista que a gente vai ter muito sucesso em alguma coisa. Então, a gente usa essa expressão aí também. E nós temos também esse every trick in the book, que é quando você é possível de você conseguir algo, você tem uma forma, você conhece aquela forma de você conseguir algo, de chegar em algum lugar, tá? Então a gente usa esse outro aí. A gente diz que a gente tá usando todas as vamos dizer assim, todas as travessuras do livro, a gente tá usando todas. Então a gente tem, tipo, todas as armas para conseguir alguma coisa, tá? E quando a gente usa também essa outra, hold someone uncountable, ou for something, né? Que significa quando a gente leva alguém a uma forma contável, vamos assim dizer. Isso aí significa que você considera que a pessoa é responsável por alguma coisa. Então a gente diz, ó, não, você vai levar alguém a contar com você. Então, ó, eu vou deixar pra você, tá? Então, conte, fica aí. Existem várias outras também, gente, como espalhar feijões. Espalhar feijões é a mesma coisa que espalhar boatos, tá? Então, spill the beans, tá? Então, a gente usa bastante esse. Existem vários outros também na língua portuguesa. Existem vários outros, mas o nosso módulo trouxe esses aqui pra gente, tá? E tem atividade pra vocês. Eu vou deixar aqui no Classroom, tá bom? Beijos, estudem, fiquem com Deus. Na próxima aula eu vou dar os últimos assuntos do ano, são 2 assuntos, eu vou dar os 2 últimos assuntos do ano para vocês, mas a avaliação vai ser em cima disso, vai ser nos usos do used to, vai ser nos usos do like e do idioms, que são expressões idiomáticas. Então, para a próxima semana, a gente tem, deixa eu ver aqui para dizer a vocês, a gente vai ter o tempo do futuro também, o future tense, tá? Esse é o nosso último assunto do ano. E aí tem o futuro com going to, o futuro com will, com would, enfim, tá? Beijos para todos, tchau, tchau e até sexta-feira, se Deus quiser.